Então, normalmente quando a gente analisa uma grande mudança social ou cultural na história da humanidade, a gente logo imagina um processo tipo super metódico, né? Aham, com certeza. A gente pensa em engenharia social. Exato. A gente pensa em líderes políticos formulando novas leis ou orçamentos governamentais gigantescos, campanhas de conscientização em massa. É reconfortante pensar assim, na verdade. Porque sugere controle, sabe? A gente consegue ver as engrenagens girando e entender como a máquina funciona, tipo, de cima para baixo. Sim, a presunção geral que a gente tem é de que a ordem e a transformação em larga escala exigem um controle central. Sem o arquiteto ditando as regras, a teoria sociológica clássica diz que teríamos apenas o caos, né? Caos total. Mas os eventos históricos frequentemente desafiam essa lógica. Eles mostram que algumas das maiores reestruturações sociais começam de forma totalmente invisível e descentralizada. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão fascinante. Nós vamos viajar no tempo, lá para o início do século XX, direto para o país de Gales. Um cenário bem peculiar. Muito. A nossa missão hoje é investigar uma montanha de evidências, e aqui a gente está falando de diários da época, registros policiais de 1904, jornais locais e os relatos, assim, incrivelmente detalhados da escritora e documentarista Jessie Penn Lewis. Material riquíssimo. Sim. O objetivo, para quem está nos acompanhando hoje, é entender um dos maiores despertares espirituais da era moderna, que é o famoso avivamento do país de Gales de 1904. E o que a gente precisa desvendar ao longo dessa nossa análise não é apenas o registro do fervor emocional, sabe? Como assim? Porque qualquer um pode documentar lágrimas em uma igreja. O nosso desafio analítico aqui é entender a mecânica da transformação. Como, sociologicamente e psicologicamente falando, uma mudança que começou na esfera íntima de trabalhadores esgotados conseguiu reescrever a estrutura moral e econômica de um país inteiro em meses. Em questão de meses. Como um movimento liderado por pessoas comuns esvaziou delegacias, fechou bares e até fez com que cavalos de carga parassem de entender os comandos. É muito louco. Essa história dos cavalos é fenomenal. Mas por que exatamente ali? Por que no país de Gales, né? Essa é a grande pergunta. Para a gente entender o tamanho dessa explosão, a gente precisa olhar para o chão onde tudo aconteceu. Qual era a realidade lá no início dos anos 1900? Lendo as fontes, a sensação que dá é de um cenário muito sufocante. Completamente. A vida galesa na virada do século era quase inteiramente ditada pela mineração de carvão. E olha, essa era uma existência brutal. Brutal? Nós estamos falando de homens e adolescentes que passavam turnos de 12 horas ou mais no subsolo. Nossa, 12 horas no escuro. No escuro, em túneis úmidos, perigosos. O risco de morte por desabamento ou explosão de gás era uma companhia diária. E além disso, tinha o pó de carvão destruindo os pulmões lentamente. Caramba! Era uma rotina que não apenas quebrava o corpo, mas gerava um esgotamento psicológico profundo. A vida se resumia à sobrevivência básica. O horizonte de expectativa era curtíssimo, né? E as fontes deixam claro um ponto muito interessante sobre o papel da religião nesse ecossistema. O país de Gales não era um lugar pagão que, de repente, descobriu o cristianismo. Não, de forma alguma. A tradição cristã já era fortíssima. As igrejas estavam lá, os bancos estavam cheios aos domingos, mas os diários e os relatos pastorais da época descrevem a religiosidade como algo completamente mecânico. Era uma fé burocrática. Exato. Os cultos aconteciam, os hinos eram cantados, mas faltava vitalidade. A estrutura estava de pé, mas o núcleo estava oco. Bem isso. E para entender a mecânica desse avivamento, a gente precisa definir o que essa palavra significa no contexto histórico, né? Um avivamento, do ponto de vista sociológico, não é criar uma nova religião. É reacender a que já existe. Isso. É um despertar repentino de um fervor dentro de uma comunidade que já possui a teoria, mas que de repente passa a viver aquilo como uma realidade prática avassaladora. Tinha uma desconexão muito gritante entre a teologia que eles ouviam aos domingos
e a brutalidade do trabalho nas minas na segunda-feira. E isso vai gerando uma crise de sentido, né? Eu, assim, em vez de usar aquela velha metáfora da panela de pressão prestes a explodir, eu prefiro pensar nisso como uma rede de micélio. Micélio. Como os fungos. Isso. Aqueles fungos subterrâneos que crescem no escuro silenciosamente. Por cima da terra parece que nada está acontecendo, o solo parece morto, mas no subsolo uma estrutura gigantesca está se conectando. Lendo os relatos, a gente vê que pequenos grupos de donas de casa e trabalhadores já vinham se reunindo em segredo, orando por uma mudança. Aham, preparando o terreno. Exatamente. Até que o primeiro cogumelo rompe a superfície da terra. E esse ponto de ignição tem um nome: Evan Roberts. Evan Roberts. Ele é um estudo de caso fascinante em liderança típica. Porque, veja, ele tinha 26 anos e era um ex-mineiro. Ele conhecia perfeitamente a escuridão dos túneis. Ele não era tipo um teólogo treinado em Oxford, né? Não tinha credencial acadêmica nenhuma, mas as fontes dizem que ele tinha uma sensibilidade incomum para questões espirituais. E tem um detalhe crucial. Depois de ouvir a mensagem de um evangelista chamado Seth Joshua, o Roberts entrou num período de oração quase ininterrupta. Ele ficou anos orando, certo? 13 anos. Os registros indicam 13 anos clamando em silêncio por um despertar. 13 anos. Uau! E aí a gente chega na famosa reunião na cidade de Lahore em 1904. Mas aqui, olha, eu preciso fazer o papel da cética, porque a matemática desse evento simplesmente não fecha. Vamos lá, por quê? O relato diz que o Evan Roberts levanta diante de um pequeno grupo de jovens. Ele não usa nenhuma técnica de oratória, não prega um sermão de 3 horas e apenas diz algo do tipo: devemos nos submeter completamente ao Espírito Santo. Sim, uma frase simples. E a resposta imediata é um colapso emocional coletivo. Jovens chorando incontrolavelmente, confissões públicas. Como é que uma frase tão simples desencadeia algo tão monumental? Sabe, só pela lente da emoção parece um exagero dos historiadores. É natural ter esse ceticismo, faz parte da análise. Mas a gente precisa olhar para a psicologia desse grupo. Tá, me explica. Eles, jovens, carregavam o peso de uma sociedade exausta, operando sobre uma religião engessada. Quando Roberts quebra o protocolo e fala com uma convicção absoluta e crua, sem a formalidade dos púlpitos, ele cria um espaço seguro para a vulnerabilidade. Entendi. Ele tira a máscara, né? Exato. Não foi a complexidade das palavras, foi a autenticidade delas atingindo uma audiência que estava desesperada por significado. A represa emocional rompeu porque a tensão já estava no limite. O que aconteceu ali foi a permissão coletiva para que a dor e a esperança fossem expressas sem filtros. E essa quebra de protocolo nos leva a uma das coisas mais surreais de todo esse movimento. À medida que a notícia de Loughborough se espalhou, um tsunami se formou. Entre 1904 e 1905, igrejas em todo o país de Gales lotaram todas as noites, varando a madrugada. Sim, as reuniões não tinham fim. Mas o que mais choca nos diários da Jessie Penn-Lewis é a estrutura dessas reuniões, ou a total falta de estrutura. Não havia liturgia. Nenhuma. E a liturgia, para quem não tem familiaridade, é basicamente o roteiro oficial de um culto. Hora de cantar, de sentar, de ouvir o líder. No país de Gales, houve a completa suspensão desse roteiro. É por isso que parece um sistema de código aberto, sabe? Usando a linguagem de tecnologia. Qualquer um pode mexer no código, não tem uma diretoria controlando. É uma ótima analogia. Nessas igrejas, o Evan Roberts, que em tese era a faísca original, muitas vezes sentava no banco e ficava calado a noite toda. Não tinha um mestre de cerimônias. Qualquer um buchava um hino, fazia uma oração, mas a minha dúvida é: como centenas de pessoas num salão não transformam isso num caos ensurdecedor? Essa é a genialidade sociológica do evento. O caos era evitado por um senso profundo de reverência compartilhada. Como não tinha obrigação de seguir um roteiro artificial, a emoção era crua, mas direcionada. Havia um respeito mútuo, então. Muito. E essa ausência de hierarquia promoveu um nivelamento social inédito. As fontes destacam o papel central das mulheres nisso. Ah, sim. Em plena era vitoriana, né? Exatamente.
onde o papel feminino era severamente restrito, mulheres estavam conduzindo orações coletivas, puxando cânticos e relatando experiências com imensa autoridade para multidões de homens. Foi um movimento de base. A história da jovem Florrie Evans ilustra isso com perfeição. Ela era só uma garota comum da congregação e durante uma dessas reuniões super tensas, ela toma a palavra e diz: "Eu amo Jesus com todo o meu coração." Só isso. Só isso, nenhuma tese doutrinária profunda. E os registros mostram que essa frase desencadeou uma nova onda de choro coletivo e busca espiritual. Multidões começaram a se formar até nas ruas, no meio da noite. O que mostra que o contágio social não dependia de argumento intelectual, mas da ressonância de uma verdade pessoal genuína, né? Quando a intenção era pura, a comunidade identificava a autenticidade e respondia na hora. Ok, mas aqui eu preciso apertar o freio de novo. Porque emoção intensa dentro de quatro paredes não é novidade na história. Catarse, né? Acontece muito. Sim, acontece em estádio de futebol, em show de rock. Multidão chorando junto pode ser só histeria passageira. A verdadeira prova de fogo de que não é um delírio regado a hinos é o que acontece na segunda-feira de manhã, no horário comercial. O teste da realidade. Exato. Se a sociedade não muda, foi só um pico de dopamina. Mas as métricas que as fontes trazem sobre o dia seguinte a essas reuniões, caramba, são difíceis de contestar. É, por isso que o avivamento galês atrai a atenção de tantos sociólogos. Os dados documentados são contundentes. Estima-se mais de 100 mil conversões oficiais em menos de 12 meses. E a conversão não era assinar um papel. Era mudança comportamental prática. Sim, abalou a infraestrutura civil e econômica. Os registros policiais parecem ficção, delegacias literalmente vazias. Juízes chegavam para trabalhar e recebiam luvas brancas, que era o símbolo tradicional da época, para um dia sem nenhum crime para julgar. Imagina isso na escala de um país inteiro. E pessoas devolvendo anonimamente dinheiro roubado anos atrás. Dívidas antigas em armazéns sendo pagas de uma vez só por causa do peso na consciência. E o impacto econômico na indústria do álcool foi devastador. O alcoolismo era uma epidemia entre os mineiros. Era válvula de escape para suportar o terror das minas. Faz sentido, a pessoa precisava de anestesia. Mas quando esse vácuo psicológico foi preenchido por um senso renovado de propósito, a necessidade de anestesia sumiu. Bares fecharam por absoluta falta de clientes. E como a galera passava o tempo livre nas igrejas, o faturamento de teatros e partidas de futebol despencou. O tecido social foi reconfigurado em semanas. Mas de todos esses impactos, tem um detalhe nas fontes que beira o surreal. É a minha parte favorita de todo esse arquivo. É a história dos cavalos nas minas de carvão. Ah, os pôneis de mina. Sim, esse é o exemplo supremo de como a mudança moral interna altera a mecânica do mundo exterior. Para quem está ouvindo conseguir visualizar, os mineiros usavam pôneis para puxar carrinhos extremamente pesados de carvão naqueles túneis apertados. E a cultura de trabalho era super embrutecida. Muito violenta, né? O idioma padrão era a base de agressão. Eles usavam palavrões, xingamentos, berravam para dar comando aos animais. E os cavalos foram treinados a vida inteira para responder exclusivamente essa linguagem hostil. Era o código operacional da mina. Até que a conversão em massa atinge os trabalhadores. E aí o sistema quebra. Sim, o coração daqueles homens endurecidos mudou de forma tão visceral que eles sentiram repulsa pelo próprio linguajar. O arrependimento fez eles abandonarem a agressividade verbal. E o resultado prático é de uma ironia maravilhosa. Os cavalos pararam de trabalhar. Eles não entendiam mais os donos. Não entendiam. Os mineiros davam ordens com palavras comuns em um tom de voz calmo e os animais simplesmente empacavam. Eles não reconheciam os comandos limpos. O vocabulário mudou tão radicalmente que a indústria de carvão parou por confusão linguística dos cavalos de carga. Sério, como duvidar da profundidade de uma transformação que quebra o condicionamento de um animal? É fantástico. E revela brilhantemente que a mudança humana não ocorre num vácuo, né? Nós moldamos nosso ambiente. Quando a natureza profunda daquelas pessoas mudou, o ambiente teve que se reajustar à força, desde a economia dos bares até a atração animal.
Mas uma anomalia social dessa magnitude não ia ficar escondida em Gales por muito tempo. Claro que não. A virada do século XX já tinha comunicação. A pergunta é, sem internet, sem rede social, como um movimento sem líderes oficiais vira um fenômeno global? A Revolução Industrial, curiosamente, forneceu as ferramentas: trens, telégrafos e o jornalismo impresso. Quando as manchetes começaram a relatar delegacias vazias, a curiosidade pública disparou. As notícias viajaram pelos fios de telégrafo para Londres e depois cruzaram oceanos. Virou atração turística, quase. Sim, jornalistas, pesquisadores e curiosos compravam passagens de trem só para observar essa anomalia sociológica de perto. O país de Gales virou um hub de exportação de ideias. As pessoas chegavam, vivenciavam a intensidade do arrependimento e da oração e levavam essa faísca de volta para casa. O impacto a longo prazo na história global é imensurável. Historiadores e teólogos traçam uma linha direta entre as Minas de Gales e o lendário avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, que aconteceu só 2 anos depois, em 1906. Que é, para quem não conhece a história teológica, basicamente o marco zero do que hoje chamamos de movimento pentecostal moderno, né? Exato, o berço do pentecostalismo. E é bom definir isso. O pentecostalismo foca imensamente na experiência direta e emocional com o Espírito Santo, em vez de focar apenas na liturgia. É uma teologia que abraçou a espontaneidade. É um movimento que hoje tem centenas de milhões de seguidores no mundo. E as sementes vieram daquelas reuniões de código aberto em Gales. O país de Gales serviu como uma incubadora. Demonstrou ao mundo ocidental que um despertar espiritual não requer catedrais ricas ou clérigos superpolidos. Requer apenas uma percepção da própria necessidade de Deus, persistência na oração e coragem moral para alinhar a prática com o discurso. Olha, olhar para toda essa linha do tempo é inspirador. A gente sai de túneis sufocantes e vidas esmagadas para um país onde as noites eram preenchidas por cânticos, onde famílias reconciliavam nas praças e a criminalidade simplesmente evaporou. É uma mudança de paradigma completa. Os relatos carregam um senso de urgência. Parece que o próprio texto olha para a gente e pergunta: será que ainda existe na nossa geração a mesma fome desesperada por algo verdadeiro? Essa provocação fica reverberando. E para fechar a nossa reflexão de hoje, as fontes nos trazem um último detalhe que raramente ganha holofote, mas que define a força disso tudo. O que seria? Durante o auge do avivamento, um jornalista investigativo influente e bem cético, William T. Stead, viajou de Londres para lá. Ele não era um crente buscando bênção. Ele era pioneiro do jornalismo de denúncia. Ele foi para investigar, dissecar e expor tudo como histeria coletiva de camponeses. Clássica missão de desmascarar o fenômeno. Precisamente. Só que os despachos do Stead que retornaram para Londres não foram zombarias. Ele documentou que encontrou algo que transcendia qualquer controle psicológico ou fraude. Ele mudou de ideia. Totalmente. Ele relatou que sentiu uma força palpável de paz e convicção. E concluiu que estava testemunhando o despertar da alma da nação, algo que nenhum governo poderia orquestrar. Uau! E o Stead, tragicamente, morreria alguns anos depois no naufrágio do Titanic, né? Mas as reportagens dele cimentaram a legitimidade do avivamento para o mundo secular. E isso nos deixa com uma reflexão colossal. A gente vive numa era obcecada por dados e métricas de curto prazo. Gratificação instantânea. Tudo para ontem. A gente quer resultado imediato para tudo, mas lembra que o Evan Roberts orou em silêncio por 13 anos antes de ver uma faísca? 13 anos no escuro. Quantos despertares na história de uma comunidade, ou na vida pessoal, deixam de acontecer porque as pessoas desistem de buscar no segundo ou terceiro ano de silêncio? A história de 1904 lembra que o silêncio genuíno, a vulnerabilidade e a persistência são revolucionários. O poder da autenticidade coletiva é uma força que a gente ainda não sabe replicar em laboratório. Caramba! Que reflexão incrível! Essa história sobre o valor de buscar a luz, mesmo depois de dias infindáveis respirando a poeira escura de uma mina, com certeza vai ecoar com a gente por muito tempo. E a gente espera que ecoe também para quem nos acompanhou até aqui.
Não subestimem o poder de um coração sincero, pessoal. É isso aí. Continue investigando as raízes invisíveis que sustentam a nossa história e até o nosso próximo mergulho profundo.